Eu vou começar a receita peneirando a farinha. Aqui eu já peneirei a farinha, agora eu vou colocar o sal e eu vou usar esse melhorador de farinha para pães. Aqui é opcional, se vocês não conseguirem encontrar esse produto, não precisa colocar. Mas eu gosto muito de colocar ele porque ele dá uma diferença na massa. Eu já fiz sem esse melhorador e com esse melhorador. Depois que eu peneirei todos os ingredientes, agora eu vou adicionar a margarina. Essa margarina aqui, ela é por 80% de lipídios, então não é uma margarina comum. Eu comprei na loja de produtos para festa. Eu não sei se vocês encontram no supermercado, mas dá uma procurada, tem que ser 80% de lipídios. Essa receita quem me enviou foi a Salma, ela é de Porto Alegre. Aqui eu já misturei bem a margarina com os outros ingredientes, aí ele ficou meio assim, meio úmido. Esse aqui é o ponto. E agora eu vou fazer outra etapa da receita. Agora eu vou bater no liquidificador 2 ovos, o açúcar, o leite. O leite aqui tem que ser leite morno. Para você saber a temperatura ideal, é só colocar o dedo. Se suportar o calor, aí tá na temperatura ideal. Se for muito quente, pode matar o fermento e depois pode dar interferência na hora do crescimento da massa. E agora o fermento. Eu vou bater todos esses ingredientes agora. Aqui eu já bati bastante tempo para dissolver bem o fermento. Agora eu misturo com aqueles outros ingredientes que eu deixei reservado. Agora eu tenho que misturar bem, até ficar bem lisinho. Vai chegar uma hora que eu vou ter que colocar a mão aqui. Aqui eu já sovei bastante a massa e ela tem que ficar assim. Esse aqui é o ponto, fica elástico, não fica que nem aquela massa de pão. Fica bem mais macio, aí tem que misturar ela bem, até ficar assim, bem lisinha. E tá amarelinho assim porque eu usei o ovo colonial, que é aquele ovo mais amarelinho. Se vocês forem usar o ovo normal, não fica dessa cor não. E ela fica assim, ao mesmo tempo que ela fica grudando na mão, ela solta facilmente. Olha como vocês podem notar aqui. Esse aqui é o ponto. Não vai adicionar mais farinha naquelas medidas que eu vou passar pra vocês. Ela tem que ficar assim mesmo. Depois que eu vou abrir ela, aí eu coloco mais farinha. Mas bem pouco, só pra abrir. Ela não pode ficar muito dura. Aqui agora tem que esperar crescer a massa até dobrar de volume. E aqui em cima eu tampei com papel filme. Porque se colocar pano, daí vai ter que ficar toda hora abrindo para ver se está crescendo. Daí pode ser que a massa demora mais para crescer. Então vocês fazem assim também, colocam um papel filme, que assim vocês conseguem ver se a massa cresceu ou não. E agora eu vou esperar ela crescer. Enquanto a massa está crescendo, eu vou fazer o recheio. Aqui eu vou usar a ricota. Eu vou bater no multiprocessador, mas vocês podem bater também no liquidificador, se não tiver esse aparelho. Junto com o leite condensado. E a nata. Primeiro eu vou bater esses 3 ingredientes. Aqui eu já bati todos os ingredientes. E como o recheio não pode ficar assim líquido, eu adiciono a farinha de trigo. Isso vai dar uma engrossada no recheio. Depois que eu bati a farinha de trigo, eu coloquei um pouco na geladeira para adquirir essa consistência aqui. Ele na geladeira endurece um pouquinho, fica um pouquinho mais grossinho e fica melhor para rechear as cucas. Então vocês colocam um pouquinho na geladeira para ficar assim nesse ponto aqui. Olha como que fica bonito o recheio. Esse aqui já é o recheio pronto e agora eu vou rechear a cuca. Aqui a massa já cresceu, agora eu vou dividir ela em 2 partes. Vou fazer 2 cucas. E tem que sovar bastante agora um pouquinho, para ela ficar bem melhor ainda. Aqui eu já abri a massa, agora eu vou rechear. Aqui eu já coloquei todo o recheio, agora eu enrolo como se fosse um rocambole. Cuidado para não deixar o recheio cair na forma. Então vocês têm que fechar bem e não deixar que mole, porque senão depois ele fica difícil para desenformar. Agora eu vou enrolando assim. Aqui eu já enrolei toda a cuca e já coloquei na forma. E aqui não precisa untar. E agora eu vou esperar crescer, vou fazer a outra e vou esperar crescer. Agora, para fazer a farofa, eu vou colocar o açúcar, a farinha de trigo e a margarina. A margarina aqui é a mesma margarina que eu usei na massa. E agora tem que mexer, mexe assim com as pontas dos dedos,
até ficar uma farofa. Aqui eu já mexi bem, já ficou um ponto de farofa. Eu já mostrei em outro vídeo como faz para ficar em ponto de farofa no bolo de cuca. Aí se vocês quiserem pode dar uma olhada lá. Só vocês ir fazendo assim com o dedo. Aí ele vai formando essa farofinha aqui. Agora eu vou adicionar um pouquinho de canela em pó, porque eu gosto muito de canela, então eu vou adicionar aqui um pouco. Mas vocês não precisam colocar se não gostar de canela não. E agora eu vou misturar um pouquinho. Aqui a cuca já cresceu. Agora eu vou pincelar com uma gema de ovo e um pouquinho de óleo. Aí eu misturei. Eu recebo muito comentários de quanto tempo precisa para deixar uma massa crescer. Gente, vai depender muito da região onde vocês moram. Se vocês moram numa região muito quente, rapidinho, ele cresce, não precisa deixar muito tempo. Mas eu, como moro numa região bem fria, demora muito para crescer. Demorou mais de 4 horas para ele ficar assim. Então, vai depender muito do clima e da região onde vocês moram. Depois que eu pincelei com a gema, agora eu coloco a farofa em cima. O meu aqui, ele tá amarelinho porque eu usei aquele ovo mais amarelinho. Se vocês conseguirem encontrar esse tipo de ovo, procure usar ele, porque além dele ficar bonito, ele fica mais saboroso também a cuca. Aqui as duas estão prontas, eu já pincelei e já coloquei a farofa em cima. E ficou desse tamanho aqui, rende essas duas cucas. Agora eu vou levar para assar, daqui a pouco mais eu mostro como ela ficou. Aqui as cucas já assaram, depois de prontas elas ficam assim. Aqui eu já desenformei as duas. E agora eu vou mostrar para vocês como fica por dentro. Agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Gente, essa receita da Salma, ela me enviou pelo Facebook. Eu não a conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecer um dia, porque ela mora bem pertinho de aqui onde eu moro. Ela tem uma confeitaria lá em Porto Alegre. Então é bem fácil de conhecer ela, só que eu quase não vou para Porto Alegre. Mas o dia que eu for eu quero conhecer você, Salma. Eu não sei como te agradecer pela receita. Sem demagogia, eu tô sendo sincera, mas é a melhor cuca que eu comi aqui no Rio Grande do Sul desde que eu vim pra cá. Eu conheci a cuca aqui no Rio Grande do Sul. Então eu sempre tive vontade de aprender essa receita, porque eu sempre gostei. E sempre comprei no supermercado. Mas eu nunca tinha a receita. E depois que você me enviou, eu comecei a fazer toda semana aqui em casa e dura assim, 3 dias no máximo dura. Não dura muito, porque é tão gostosa, tão saborosa, que dura bem pouco. Olha como ela fica. Aqui, no recheio que eu fiz, e que ela me passou também, a cuca não fica aquela cuca seca. Quando a gente compra no supermercado, a cuca, ela vem... Aqui a massa ela fica seca, tem que esquentar no micro-ondas para poder comer. Essa da Salma não, ela fica assim, mesmo você comer frio, ela fica assim macia. Olha só como ela tá. Aqui ela já tá bem fria já. Ela fica assim, gostosa para comer, não precisa nem esquentar no micro-ondas para comer. E olha só como ela tá bem fofinha. E aquele melhorador de farinha lá foi eu que coloquei, acrescentei na receita. Ela não me passou essa dica, eu que gosto de colocar. Mas eu acho assim, pessoalmente, que fica diferente. Bom, Salma, eu não sei nem como te agradecer pela receita. Eu adorei e eu espero que todos que estão assistindo consigam fazer em casa, porque é muito fácil de fazer. Desde que ela me passou a receita, eu nunca errei. Eu não sou muito fã de ricota, mas com esses ingredientes que ela me passou e fazendo dessa forma, ficou tão bom que agora eu fiquei fã da ricota. Porque a ricota não tem gosto de nada e colocando com leite condensado e com aqueles outros ingredientes, ele dá uma consistência tão boa. Na hora que a gente vai comer, parece que tem um gosto assim de coco. Eu não sei o que é, mas fica tão bom. Esse vídeo, Salma, eu dedico totalmente a você. É uma forma de eu agradecer pelas receitas que você me enviou. Ela me enviou mais receitas, gente. Todas são boas. E aos pouquinhos eu vou passando para vocês. A Salma tem Facebook e tem blog. Depois, se ela me autorizar, eu passo para vocês depois. Espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. Com certeza vão gostar, porque vale a pena fazer e fica muito bom. E obrigada, Salma, e até mais.